Podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Agora no podcast Impulsiona e Transforma, dicas de gestão com Rafael Martins. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Hoje voltamos aqui com o quadro Dicas de Gestão, com dicas sobre gestão empresarial para pequenas e médias empresas. Hoje eu quero falar de um tema muito importante na gestão financeira de um negócio, o fluxo de caixa empresarial. O fluxo de caixa é um esquema que representa entradas e saídas de caixa ao longo do tempo. Ele precisa ser considerado como uma estrutura flexível, na qual o empresário deve inserir informações de entradas e saídas conforme a necessidade da empresa. Ele é um instrumento de controle cujo objetivo é auxiliar o gestor na tomada de decisões sobre a situação financeira da empresa. Isto é, trata-se de um relatório gerencial informativo de toda a movimentação financeira, as entradas e as saídas, tendo em vista um determinado período, que pode ser uma semana, um mês ou até mesmo um dia. A maioria dos empresários diz que controla o fluxo de caixa, mas na prática tem muita dificuldade em organizá-lo. Pensando nisso, eu queria trazer aqui para vocês 5 dicas de como organizar a ferramenta de fluxo de caixa para a sua empresa. Primeira, defina as entradas e saídas por categorias. A primeira dica para que o fluxo de caixa realmente funcione é definir todas as entradas e saídas por categorias. Isso significa nomear ou classificar os itens que integram todo o fluxo: impostos, produção, como matéria-prima, manutenção de equipamentos, colaboradores, como salários ou outros benefícios, imóvel, que poderia entrar o aluguel, a água, a luz, o telefone e etc. Segundo, seja bem detalhista. Registre absolutamente tudo. Quanto mais detalhadas as informações, melhor será a análise de todos os dados. Por exemplo, no item colaboradores, não inclua somente despesas como funcionários ou apenas salários. Especifique bem o que é pagamento de salário, o que é férias, o que é 13º, o que é gratificações. Terceira dica: mantenha as informações atualizadas. Para que o fluxo de caixa funcione, ele precisa ter sempre as informações atualizadas de forma correta e periódica. O ideal é atualizar os dados diariamente, para que as informações não fiquem perdidas ou esquecidas. Assim, os números estarão sempre em dia e serão confiáveis para a tomada de decisão. Quarta dica: faça um acompanhamento constante. É importante também fazer um acompanhamento e análise desses dados, para que possíveis erros ou desperdícios sejam corrigidos o mais rápido possível. Isso pode ajudar a evitar grandes perdas e contribuirá para a saúde financeira do negócio. Quinta e última dica: tenha sempre como base a realidade. É claro que é importante trabalhar com previsão de fluxo de caixa para ter uma ideia do que virá pela frente, mas sempre de acordo com a situação real e nunca superestimando os números. Os dados, pessoal, são fundamentais para um planejamento financeiro correto. Por isso, eles precisam ser verdadeiros, para que qualquer tomada de decisão não seja prejudicada. Bom, essas são as dicas que resolvemos trazer para vocês hoje. Ficou com dúvidas? Me chame para ajudar a entender como isso pode se aplicar no seu negócio. Você ouviu mais um podcast Impulsiona e Transforma. Obrigado, até qualquer hora. Você ouviu o podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Podcast produzido por Podhouse, a casa do podcast.